sobre todo nome, esse aqui nunca vai te decepcionar, nunca vai te deixar na mão, porque Ele é o nosso poderoso Deus. Amém? Então não existe na face dessa terra uma pessoa tão poderosa como o nosso Deus Jesus Cristo. O profeta Moisés, Sabá, ele foi o profeta mais forte que Deus levantou na antiga aliança. Moisés é considerado um dos maiores profetas de todos os tempos. Esse homem foi tão usado por Deus, foi tantos milagres que Deus fez através do ministério desse homem, mas mesmo assim ele não é superior ao Messias, ele não é superior ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Messias é maior que Moisés, o Messias é maior que Abraão, o Messias é maior que João Batista, é maior que todos, porque Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus, Ele é o Verbo, é o pão que desceu do céu. O pão que os irmãos comeram no deserto, eles comeram e morreram, mas desse pão que a gente come, trazendo para o espiritual, que é a sua palavra, a obediência à sua palavra, vai nos dar o passaporte para a vida eterna. E naquele grande dia seremos todos arrebatados, arrancados com força dessa terra. Por quê? Com força, pastor, porque a gente não quer sair daqui. Principalmente aqueles que vivem vida boa, que tem tudo. Não tem uma dificuldade financeira, o cara está num bem bom, ele tem um paraíso na vida, ele não quer sair daqui, mas ele serve a Deus. Então por isso que Deus naquele dia vai arrancar o povo com força dessa terra, porque o povo não quer sair daqui. Porque tem pessoas que não vão ter a força naquele momento de estar na presença de Deus, mas entregaram a sua vida para Cristo, e Cristo vai arrancar, vai arrebatar com força, com todo o poder e grande glória. Amém? Outro profeta poderoso usado na mão do Senhor na antiga aliança foi o profeta Elias. Elias ressuscitou morto. Elias, presta atenção para cá, deixa o irmão falar lá, irmãos. Presta atenção para o culto, senão você tira o pastor da linha do pensamento. Amém? Presta atenção para cá, não olhe para lá, deixa o irmão conversar lá, presta atenção para cá, por favor. Esse homem aqui foi um homem muito usado por Deus. Ele fez multiplicação, ele ressuscitou, ele caiu o altar ali para confrontar os profetas de Baal. Foi um homem muito poderoso, usado na mão do Senhor. Mas mesmo assim, ele não é maior que o Messias, ele não é maior que Jesus Cristo. E depois do profeta Elias, apareceu um profeta. Porque Elias estava entristecido, porque Elias pregou, Elias chamou o povo à atenção, e o povo não queria saber do nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo não queria largar a idolatria, as práticas das feitiçarias, de dar o seu filho aos ídolos. E esse homem pediu uma coisa especial ao profeta Elias, que foi a unção dobrada. Ele falou: olha, profeta, eu preciso de uma unção dobrada, porque o que eu vou enfrentar aqui não é fácil. Eu vou ter que enfrentar a rainha Jezabel, Acabe e toda aquela geração maldita. E Deus dá uma unção profética, o poder de Elias dobrado. Eliseu fez o que? Machado flutuar lá no fundo. Tem um contexto que os irmãos estão ali trabalhando, ali construindo a madeira, e de repente Sabá, o martelo cai, pai, vai lá para o fundo, ninguém acha. Eu creio que só tinha aquele martelo para construir as casas, para construir as comunidades. Aí Deus usa a vida desse homem, ele vai lá, faz um martelo vir lá do fundo, porque é pesado, não tem como, mas olhos humanos não tem como. E Eliseu ora e o machado vem, o martelo vem e flutua, e os irmãos pegam e começam a construção. Então foi um homem que até mesmo quando ele morreu, lá na sepultura dele ficou um pouco aberta, teve um que caiu lá e reviveu. Tocou no osso dele e reviveu, de tanta unção, de tanta autoridade. Mas mesmo assim, ele tirando a lepra de Naamã, mesmo assim ele fazendo todas as maravilhas também da multiplicação de peixe, ressuscitando todo mundo, ele não foi maior que nosso Senhor Jesus Cristo. O único que anda sobre o mar, o único que pode fazer algo por ti. Moisés foi um homem poderoso. Deus usou ele para quê? Para abrir o mar vermelho.
Deus usou ele para tocar na água, se transformar de água amarga, de água podre em água doce. Mas o único que andou sobre o mar foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés não andou sobre o mar. Elias não andou sobre o mar. Eliseu não andou sobre o mar. Por quê? Porque ele não é Deus. O único que pode andar sobre o mar, o único que pode fazer coisas que nem um ser humano nessa terra pode fazer, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. É Ele que está aqui nessa noite para te abençoar. Por quê? Porque toda a autoridade no céu e na terra foi entregue na mão do Messias. Na cruz do Calvário, quando ele entrega o Espírito ao Senhor, ele diz, está consumado, ele morre e passa 3 dias debaixo da terra, depois ressuscita, essa autoridade todinha agora é entregue na mão dele, do Filho de Deus. Agora ele faz o que ele quiser, ele pode andar onde ele quiser sobre os mares, se ele quiser atravessar essa porta que ele atravessa, ele faz tudo o que ele quiser, ele manipula a física, ele manipula a ciência, porque ele é Deus, ele é o nome que está sobre todo nome. Ele é o Deus que está aqui nessa noite, que marcou esse encontro contigo para te abençoar, se for crer. Vamos entrar na mensagem. O texto está em Marcos 45, 46, do capítulo 6. Olhe para a tela. Vai até o 52, Marcos 6, 45 até o 52. Mas preste atenção para cá. Lá na sua casa você dá uma estudada. Logo em seguida, Jesus fez o quê? Jesus insistiu com os seus discípulos, o texto diz. Por quê? Porque tem momento que Jesus insiste contigo, querido. Tem momento que Jesus Cristo insiste contigo. Ele trata contigo. Por quê? Porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer o melhor para você. Aqui o texto diz que Jesus insistiu com os seus discípulos que voltasse ao barco e atravessasse e fosse embora, porque Ele queria ficar lá para despachar aquela multidão da multiplicação de peixe. Era muita gente, era multidão. Imagine aí, multidão, e Jesus fala, não, atravessem para outra margem, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque eu mesmo quero despachar essas famílias. Eu mesmo quero acabar de abençoar, porque ele já tinha, o povo já estava com o bucho cheio. Tinha sobrado 12 cestos, fartura. Mas mesmo assim o texto diz que Jesus insistiu ser discípulo que voltasse ao barco e atravessasse o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Mais uma lição. Aleluia. O dono de tudo, o Deus que muda cativeiro, o Deus que transforma a vida, o Deus da cura, o Deus da salvação, o Deus do milagre. Ele sozinho, era o momento que ele queria dele com o Pai. Ele foi orar. Uma grande lição para a nossa vida: toda vez que você se sentir sozinho, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com teu Pai em secreto, que Ele vai te ouvir. Esse é o momento, porque tem momento que é só você e Deus. Vai ter momento na tua vida que eu não vou poder fazer nada por você, somente orar. Mas vai ter um momento que Jesus já falou: olha, eu estou insistindo contigo é porque eu quero que você tenha um encontro verdadeiro comigo. Durante a noite, os discípulos estavam no barco. Presta atenção para o texto. No meio do mar, e Jesus sozinho lá na terra. E já estava lá no meio do mar, tempestade, o negócio estava feio lá. E Jesus está sozinho ainda lá, despachando o povo. Ele viu que estavam em apuros, porque Deus conhece a nossa necessidade. A gente tem uma mania de dizer que Deus está em silêncio. Deus nunca está em silêncio. Aos nossos olhos que sim. Quando a gente fala que Deus está em silêncio, é porque a gente quer que Ele resolva o nosso problema. Aí está demorando, a gente bota a culpa nele. Mas não é culpa dele, não. É porque a gente é imediatista. Quem está em silêncio somos nós, que não estamos orando, não estamos buscando. Deus não se cala. Isso é a maior heresia que eu vejo o povo falar. Ele viu que estava em apuros. Ele conhece o que você sente. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe de tudo. Tu não engana ele.
Ele viu que estava em apuros, remando com força e lutando contra o vento. Ele está lá na praia, os caras estão lá no mar. Por quê? Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas. Os 7 espíritos dele estão sobre toda essa terra. Ele viu que estava em apuros, remando com força, lutando contra o vento e as ondas. Por volta de 3 horas da manhã aconteceu isso aqui. Meu Deus do céu! A maioria das pessoas 3 horas da manhã estão roncando, não estão? Porque é um sono gostoso. E Jesus aqui estava numa vigília. E o discípulo alto mar, imagine ali um mar em alta fúria o mar. E os discípulos com medo, lutando contra o vento e as ondas. Não é fácil, imagine a cena. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, não era ajudar eles. Olha o que o texto diz. Às vezes a gente passa batido no texto. Jesus queria fazer o que eu imagino? Jesus queria mostrar a glória para eles. Jesus em seus pensamentos. Eu estou conjecturando. Jesus em seu pensamento. Não, eu vou andando sobre o mar porque eu acabei de multiplicar pães. Se eu acabei de multiplicar pães para milhares de pessoas, então o coração dele está cheio de fé. É que Jesus está imaginando, porque o texto está dizendo que a intenção dele era passar por eles. Jesus não quer saber lá se o barco vai afundar, se o vento está forte, se a onda vai submergir o barco. Jesus não quer saber, Jesus quer testar a fé deles. Aleluia. E Jesus, o texto diz que Jesus quer andar e o barco está aqui. Imagine só a cena. O barco está lá, a tempestade está comendo lá e Jesus quer passar para eles verem ele andando sobre o mar e glorificar o seu nome. Essa é a intenção de Jesus, Sabá. Que quando ele passa, os discípulos, oh Jesus, nosso Deus, venha para cá conosco. É isso que Jesus está esperando. Porque Jesus já tinha feito um milagre de multiplicação no sobrenatural. E olha o que vai acontecer. A gente é assim, né, queridos? Mas quando avistaram a caminho sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Cadê a fé da multiplicação de pães? Sabe o que eu aprendo aqui? Uma grande lição. Que às vezes os milagres não são suficientes para nós. Por quê, pastor? Porque Deus está sempre fazendo milagre na nossa vida, mas no outro dia a gente já está mendigando outro. E não é errado você mendigar o milagre para Deus, porque Ele abençoa. Mas Ele quer que você mendigue com fé. Ele quer que você mendigue com fé nele, no Filho dele. Ele não quer que você se apavore no momento da tribulação, no momento da dor. O que é que a gente faz? A gente se apavora como os discípulos. A fé vai logo embora, parece que nada vai dar certo. É assim que a gente é. Porque somos seres humanos. Mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram. O texto está dizendo que eles berraram. Meu Deus, o que é isso? É um fantasma, eu vou morrer aqui. Estão desesperados, apavorados, o texto está dizendo. Gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Meu Deus do céu. Imediatamente Jesus lhe disse: não tenha medo, seu bando de incrédulos, sou eu que estou aqui. Coragem, meu povo, sou eu que estou aqui. Levante a mão de vocês. Coragem, meu povo, sou eu que estou aqui. Coragem, meu povo, sou eu que estou aqui. Não tenha medo, não tenha medo, sou eu que estou aqui. Jesus manda te dizer nessa noite. Glória a Deus. Em seguida subiu num barco e o vento parou. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Acabou a tempestade, queridos. Acabou a tempestade. Levanta a mão de vocês que eu quero profetizar. Se vocês crerem. Senhor, eu quero profetizar que toda vez que a onda, o mar, a tempestade, ela se levantar, ela vai cair para a glória do teu santo nome. Ela vai cair, Senhor, e tu vai abençoar de uma maneira tão forte na nossa
nossa vida, que nós vamos dar testemunho desse dia. Bate palma para Jesus. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava como uma pedra endurecida. O coração dos discípulos, e andaram com Jesus, viram os maiores milagres de Jesus. No momento que bateu a onda no barco, o coração dele estava como uma pedra endurecido. Olha o que Deus manda dizer para você, concluindo a mensagem. Deus não trabalha em coração assim. Deus não trabalha em coração como uma pedra. Pastor, então o que eu faço? Peça para Ele um coração de carne. Nós temos que pedir. Por quê, pastor? Porque o meu era de pedra, hoje é de carne. O meu era de pedra, queridos. O meu era de pedra e era pedregulho. O meu era de pedra, sabe por quê? Porque quando eu chegava lá em Mocajuba com a minha banda para tocar, meus pais falavam para mim: olha, meu filho, a gente vai te ajudar, mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Testemunho, porque o meu coração era endurecido. Eu ficava com o meu violão lá na frente da minha casa, no interior de Mocajuba, e os irmãos passavam para a oração do meio-dia com a Bíblia no braço, naquele sol forte, que lá no interior é mais forte que aqui. É muito quente no interior, é mais quente que aqui. Aqui a gente está perto do oceano. Todo momento tem chuva à tarde, mas no interior não é assim. Em Tucuruí, em abril, já é verão. E Mocajuba é quente, queridos irmãos. E os irmãos iam tudo empacotado, bonitão, com a Bíblia debaixo do braço. E eu ficava com meu violão ali, tocando na frente do pátio lá da minha casa. Aí aquilo me incomodava. Eu falava: mas o que esses caras estão fazendo? Para onde esse cara vai com essa Bíblia, esse horário tão difícil? Para onde esses caras são loucos? Era assim que eu falava. Por quê, pastor? Porque o meu coração era como uma pedra para as coisas de Deus. Olha o que Deus fez na minha vida. As pessoas que eu julgava, quando passava na frente da minha casa, que ia para a oração do meio-dia, Deus me levantou na oração de meio-dia. E não foi um dia não, foram 13 anos. 13 anos tocando violão na oração do meio-dia, pegando na cara de pastor. E eu calado lá. Mas Deus tinha uma coisa especial para mim. Porque eu tocava ali com amor. Não ia lá para reparar ninguém. Não ia para reparar ninguém. Nunca venha para a igreja para reparar ninguém. Que Deus não te abençoa. Venha para a igreja para você adorar a Deus, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. E o coração endurecido. Deus mudou meu coração quando eu abri meu coração para Ele. Eu pegava a Bíblia para ler e não entendia nada. Não conseguia entender, me dava um sono. Não conseguia, queridos. O que é que tem que fazer, pastor? A gente tem que orar antes. Senhor, eu quero descobrir os teus mistérios. Senhor, eu quero te conhecer. Se tu existe mesmo, então eu quero. Deus gosta de crentes assim meio maluco. Porque tem uma hora que nós temos que ter um encontro com Deus. E coração como uma pedra que não trabalha, não se engane. Não se engane. Deus não opera em coração dividido, em casa dividida. Deus não opera, não interessa que Deus não opera. Deus só opera onde tem unidade. Deus só opera onde tem unidade. E é difícil, mas tem que ter. Qual é o segredo, pastor? Se perdoar. É se perdoar e pedir desculpa um para o outro. Esse é o segredo do sucesso. O perdão, você dá um tapa muito forte na cara do teu adversário, do teu inimigo, quando você perdoa.
Uma família, quando se perdoa, é muito bacana, né? No final do ano a galera se encontra, sempre tem um de bico com o outro, isso é normal, toda família é assim. Mas quando o filho e a mãe estão tanto tempo longe, brigaram, aí quando volta, meu irmão, que se perde perdão, é uma choradeira, é uma coisa especial. Deus não trabalha em casa dividida, não se engane. Deus trabalha em casa que tem unidade. Deus trabalha na união, isso em todo segmento da sociedade. Se você montar uma empresa, a empresa dos irmãos dos jogadores, até lá no vestiário. Porque a maior crise hoje nos clubes do Brasil, o problema está lá no vestiário. Quando o vestiário não está unido, derruba técnico, derruba jogador. Pode prestar atenção. E tudo que perdides na oração crendo recebereis. Está aqui o segredo. Está aqui o segredo do sucesso com Jesus. Ele está dizendo que é tudo, querido. Ele está dizendo que é tudo. Tudo o que perdides na oração crerdes, crendo o receberei. Sou eu que estou falando? É o nome que está acima de todo nome. Você crê que Deus pode fazer algo tão grande que você está pedindo para Ele? Você crê verdadeiramente? Fale com Deus. Eu vou orar por você, vou te dar uns minutos. Fecha os teus olhos que eu vou orar por você. Fecha aí. Peça para Deus. Maravilhoso Deus. Eu quero te apresentar a tua igreja nessa noite, que vai cear nessa casa de oração. Senhor, tu abriste esse ministério aqui para abençoar a nossa vida, para abençoar as famílias que vêm aqui nessa casa de oração. E eu quero profetizar, meu Pai, que todo aquele que realmente crer nessa noite, nessa profecia, que é a tua palavra, em tudo o que perdides na oração, crendo, o recebereis. Se você crê, então receba. Se você crê realmente do fundo da tua alma, então receba nessa noite. E volte aqui para contar testemunho e dar uma palma para esse Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Onde estão os milagres, pastor? Aonde estão os milagres? O milagre só está sobre uma pessoa. Yeshua HaMashiach. O nome sobre todo nome. O diabo faz milagre. O diabo enriquece. Ele tem poder limitado por Deus. É por isso que muitos procuram os terrenos. Porque o diabo enriquece. A maioria desses carros, dessas corporações, todos esses carros é nome de entidade diabólica, é pacto com o diabo que eles fazem. A maioria das corporações no Brasil e no mundo, eles não servem a Deus. Eles são maçons, eles servem umas seitas satânicas, que são os Illuminati. São as grandes famílias dessa terra que não servem ao Senhor, que estão por trás do sistema. Então eles são donos de tudo, das mineradoras, da ferrovia que vai abrir aqui no Brasil. Quem é que está por trás? São esses grandes empresários. E tudo que eles fazem, que eles não servem a Deus, é sacrificado aos ídolos. Por isso que quando você compra um celular, uma caixa de som, um notebook desse, um púlpito desse, um aparelho desse, você tem que consagrar o Senhor para entrar na sua casa. Porque você não sabe qual foi o propósito daquele objeto chegar na prateleira de um supermercado. Vocês sabiam disso? Tudo nós temos que consagrar ao Senhor, principalmente a nossa vida. Um irmão falou comigo esse dia: pastor, Deus me abençoou, tirei uma moto e vou levar lá para o Senhor para consagrar a moto. É isso mesmo. Ele vem aqui, Deus abençoou ele, uma motona, uma face bonitona. Deus abençoando ele. Ele vem aqui, vai trazer, eu vou consagrar a moto. Porque quando a gente consagra, a tua moto é consagrada, querido, ao Senhor.
Você consagrou sua moto ao Senhor quando você comprou? Fale a verdade, consagrou? Aleluia. Tem que consagrar ao Senhor. Todo carro, tudo que entra na nossa casa, quando a gente compra, a gente consagra a Deus. Senhor, eu te consagro isso aqui. Que possa entrar na minha casa e fazer morada, porque tu não sabe de onde veio no mundo espiritual. E só existe um nome que faz o verdadeiro milagre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach.